Olá, nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você um estudo no livro de Hebreus, cujo tema é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11, verso 6. O nosso assunto de hoje é a história de Gideão, um homem de fé, um homem valente. Então você pode observar aí no capítulo 11 de Hebreus, versos 32 e 34 na sua Bíblia, está dizendo assim: Que mais direi? Não tenho tempo para falar a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Bom, nós temos aqui então a história de Gideão. Na introdução desse estudo, o povo de Israel viveu um tempo transitório chamado período de juízes. E nesse período, o Estado não era organizado e nem tinha rei, motivo pelo qual cada um cuidava e fazia o que bem lhe parecia. Juízes 17:6 narra exatamente dessa forma. Em vista disso, Deus ordenou juízes entre o seu povo para que fossem assistidos e para promover a defesa nacional. Veja Juízes 2:16. Gideão, pela ordem, foi o sexto dos juízes. Ele era da família camponesa da aldeia de Ofra, filho de Joás, da tribo de Manassés. Rapidamente, Gideão passou da condição de agricultor a general do exército e a juiz do povo de Deus. Sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 6 a 8. Então, leia Juízes, capítulos 6, 7 e 8, para você ficar bem inteirado dessa história. Nesse estudo, nós vamos destacar aqui alguns pontos para o seu compartilhar em grupo. Em primeiro lugar, Gideão, ele foi chamado por Deus. No capítulo 6 de Juízes, do verso de 1 a 24, você vai ver o chamado de Gideão. E nesse período aqui, do verso 1 ao 24 do capítulo 6 de Juízes, nós vamos trazer 3 destaques. O primeiro deles é os tempos que Gideão vivia. Eram tempos difíceis, e isso está relatado na primeira divisão desse período, do verso 1 ao verso 10 do capítulo 6 do livro de Juízes. 40 anos se passaram desde que a abençoada liderança da juíza Débora havia acabado. A nova geração se esqueceu dos efeitos do Senhor e os israelitas se afastaram de Deus, voltaram para a idolatria e deixaram Deus irado, de acordo com o verso 1. Deus então permite que os midianitas, seus velhos inimigos, voltassem a oprimi-los e massacrando o povo de Israel por 7 anos. Eles desciam em bandos e amedrontavam, saqueavam tudo o que podiam, caíam sobre os cereais, os rebanhos e os jumentos, e o povo de Israel ficava cada vez mais debilitado. Versos 2 a 6. Contudo, os israelitas arrependeram-se de ter abandonado a Deus e lhe pediram salvação, no verso 6. Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou um profeta que traz à memória do povo o pecado que lhes causou todo esse sofrimento. Está nos versos 7 aos versos 10 do capítulo 6. E agora, os israelitas precisavam novamente da libertação através de alguém que fosse usado por Deus, que tivesse coragem de enfrentar os midianitas. E Deus viu isso em Gideão. Esse era o contexto, então, em que Gideão se encontrava. Deus encontra algumas qualidades nesse homem. Você pode fazer a leitura dos versos 11 ao versos 24, que você vai perceber as qualidades de Gideão. Primeiro, Gideão era um homem trabalhador. A Bíblia diz que ele malhava o trigo no lagar. Ele estava ali cuidando do trigo, né? E fazendo a sua colheita, e também escondia aquele cereal para que os inimigos não encontrassem. E isso mostra que ele era também um homem estratégico, precavido, porque ele escondia os produtos dos seus saqueadores. Veja no verso 11.
Gideão também era um homem humilde. Verso 15 ele diz assim: a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Gideão era um homem humilde. O verso 17 também vai nos indicar uma outra qualidade de Gideão, que era um homem prudente. Ele verificou tudo primeiro, o do que viu e do que ouviu, e pediu um sinal de Deus para ter certeza de que ele realmente deveria resgatar Israel, brigar por Israel. Ele também era um homem sincero e temente ao Senhor. Veja dos versos 18 até o 24. Antes, ele quis adorar e ofertar ao Senhor. Antes de corresponder a esse chamado, antes de sair em batalha para encarar os midianitas, ele quis ofertar, ele quis adorar ao Senhor. Portanto, era um homem temente a Deus e sincero. Terceiro ponto que nós queremos destacar desse capítulo 6 é sobre o próprio chamado de Gideão. No verso 14 diz assim: o Senhor disse a Gideão: vá com a força que você tem e liberte Israel dos medianitas. Sou eu quem o envia. Juízes 6,14. E certamente estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Veja também no verso 16. Então a situação nacional era essa. A ação era necessária e urgente, e o chamado é uma ordem divina, não para ser discutida, mas era para ser cumprida, obedecida por Gideão. Gideão tentou desculpar-se e tirar o corpo fora dessa missão, mas acabou aceitando a incumbência de libertar os israelitas. Ele topou o desafio. Bom, como ele precisava de muita coragem para fazer tudo o que ia fazer, ele pediu a Deus alguns sinais, 3 sinais, para que ele pudesse ter certeza absoluta de que Deus estava com ele. E Deus lhe deu. A promessa de vitória era segura e era inviolável. A lição para nós: muitas vezes a gente se esconde também do inimigo, mas Deus quer que sejamos corajosos e que confiemos nele e que dependamos dele com todo o nosso coração, incentivando outros à vitória sobre o pecado e sobre as vontades carnais. Essa é a lição que nós podemos tirar dessa história através do chamado de Gideão, levando em conta o contexto que ele se encontrava e também as qualidades que Deus encontrou nele. Um homem humilde, precavido, prudente, sincero e temente ao Senhor. Essas são as características do povo que ama o Senhor. Essas são as características da igreja do Deus vivo, daqueles que se chamam pelo nome de Cristo. Então, nós também precisamos seguir o exemplo de Gideão e confiar de todo o coração ao chamado de Deus, à santidade, ao arrependimento, a tratar muitas vezes com os nossos pecados e encarar o inimigo que nos oprime por causa de nossos pecados. Segundo ponto, o capítulo 6, dos versos 25 a 40, se você puder fazer essa leitura também seria de bom proveito. Gideão destrói o altar de Baal. Primeiramente, ele é chamado, ele recebe o comissionamento do Senhor, ele sacrifica ao Senhor, mas agora ele vai para o conserto. Veja dos versos 10 a 11 do capítulo 6, que havia uma necessidade de conserto. Deus se propôs a abençoar Israel, mas ordenou que primeiro a casa desse próprio líder, chamado Gideão, fosse colocada em ordem. Veja Juízes 6, 10 e 11. Havia adoração a Baal na casa da família de Gideão, um mau exemplo. Então, Gideão primeiro edificou um altar ao Senhor. Segundo, a resposta de Gideão a Deus foi com sacrifício de sangue, foi com suor e foi também com muito esforço. Primeiro, ele toma um boi de 7 anos de seu pai e mais 10 homens com ele, e com eles derruba o altar e corta o altar daquele bosque e derruba o altar de Baal. E assim Gideão limpou a sua propriedade, a idolatria que reinava ali. Veja o verso 25 do capítulo 6. Segundo, ele substituiu o altar de Baal por outro altar dedicado ao Senhor. Verso 26.
Tomou também o segundo boi do seu pai e o sacrificou ao Senhor, colocando as suas partes sobre um novo altar. Então ele derrubou o altar e substituiu pelo altar do Senhor. E terceiro, com a lenha cortada no bosque, queimou o holocausto em adoração a Deus, também no verso 26 e o verso 27. Terceiro ponto a destacar aqui é que Gideão teve prudência. Veja o versos 28 ao 40 do capítulo 6. Gideão teve o cuidado de fazer tudo numa noite só, temendo um tumulto popular, de acordo com o verso 27. No dia seguinte, quando o povo percebeu que o altar de Baal foi derrubado, ele se irritou e quis até matá-los. Contudo, Joás ficou ao lado do filho e, do seu jeito, acalmou os ânimos que todos estavam exaltados. Verso 31. Então, restaurado o culto e a comunhão com Deus, o Espírito Santo vem sobre Gideão e o capacita a guerrear contra os midianitas. Assim, Gideão corajosamente reuniu o povo e tocou a trombeta para dar ordem de batalha. Gideão pede 2 sinais a Deus para que confirme seu chamado para a libertação de Israel. E Deus responde a Gideão, que ficou plenamente convicto do que poderia partir o cumprimento da missão. Versos 32 ao verso 40. O terceiro aspecto desse estudo, agora já no capítulo 7, dos versos 8 ao 21, Gideão e seu exército entra em batalha. O inimigo enchia todo o vale e era como a areia da praia do mar, de acordo com o verso 12. Contudo, como Deus já havia prometido, se Israel fosse fiel, 5 israelitas perseguiriam a 100, e 100 perseguiriam a 10.000, e 1.001 perseguiria a 1.000, de acordo com Levítico 26, de 3 a 8, e Josué 23, 10. O exército de 32.000 homens estava esperando a batalha, mas Deus achou que era muita gente, era grande demais. Então, em primeiro lugar, o Senhor reduz esse grande exército, a redução do exército de Gideão, soldados selecionados por Deus. Dos versos 1 ao 8 do capítulo 7, você vai ver essa história. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. E por causa do pânico de estarem com medo, o Senhor também afastou mais 22.000 homens que voltaram para casa. E somente com 10.000 homens, Deus disse que o exército ainda estava grande e deu ordem a Gideão para levar os homens para a fonte das águas. E todos aqueles que levassem água à boca seriam escolhidos para a batalha. Somente 300 homens fizeram assim, 9.700 homens voltaram para casa. Então, somente aqueles que tiveram uma postura de soldados, que pegavam a água e traziam até a boca e não se lançavam à água como faziam os animais, estavam prontos para a batalha do Senhor. Aqui também nós temos uma lição a tirar para nós. Como cristãos, nós estamos prontos para vencer a guerra do Senhor se nos posicionarmos como soldados de Cristo e não como crentes displicentes. Segundo, a própria batalha, a estratégia de ataque aos inimigos de Gideão, você vai ver do versos 8 aos versos 22. Gideão divide o seu exército em 3 partes e põe cântaros vazios em suas mãos e também uma tocha e uma trombeta. Uma estratégia nada convencional, mas uma estratégia dada por Deus. Ou seja, a guerra do Senhor não se vence com instrumentos próprios de guerra, mas se vence com a palavra de Deus e com a direção que o Senhor fala aos nossos corações.
Muitas vezes nós queremos lutar as nossas guerras, queremos lutar a guerra do Senhor com nossos próprios argumentos e armas, mas as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nas trevas da noite, os inimigos assustaram e entraram em pânico e feriram-se entre si e fugiram apavorados, deixando para trás grandes despojos. Assim, a batalha foi ganha sem o uso de espadas, mas pelo braço forte do Senhor, versos 19 a 22 do capítulo 7. A vitória foi brilhante. Quarto lugar, Gideão e seus últimos dias. Lá no capítulo 8, vamos falar dos últimos dias de Gideão. Gideão derrotou todos os inimigos, mas ele pegou muito ouro e construiu uma estola sacerdotal para que pudesse lhe servir de memorial. O povo queria que Gideão assumisse o governo, mas ele não quis assumir. Isso fez muito mal, tanto para a sua família como para a nação. Gideão, os seus últimos dias, ele não fez tudo de acordo com a vontade do Senhor, mas o Senhor foi fiel, que apesar disso, manteve Israel em paz por 40 anos. E Gideão morreu em ditosa velhice e tem o seu nome relatado lá na galeria dos heróis da fé. O que isso traz de lição para nós é que não é fácil ser corajoso em todos os momentos, mas é importante que não deixemos nos levar pelas circunstâncias adversas e que continuemos perseverantes e vigilantes para não errarmos ou servirmos de tropeços para outros. O fato de Gideão se recusar a assumir a liderança do povo foi muito ruim para Israel. Ele voltou para o seu lar e a nação teve paz por 40 anos e faleceu já bem velho. A lição que nós tiramos disso ainda é que, às vezes, a nossa humildade e modéstia, em ocasiões importunas, tornam-se sinônimos de covardia. Então, nós precisamos ser homens valentes e justos, mulheres valentes e justas diante do Senhor. Não apenas valentes e não apenas justo, porque uma coisa completa a outra. Conclusão. Gideão foi um homem muito corajoso e valente e principalmente um homem de fé extraordinária e submisso e obediente a Deus. Deus foi paciente com ele, ajudando-o em momentos em que ele não tinha muita fé, que precisava de ver sinais, até que ele aprendeu a confiar plenamente em Deus. No final da vida, serviu de tropeço, contribuindo para a idolatria do povo de Israel. Contudo, Deus continuou permitindo que Israel tivesse paz e felicidade por 40 anos. Na carta aos Hebreus, o seu nome está na galeria dos heróis da fé e dele testifica o Espírito Santo. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. Reticências. Que pela fé praticou justiça. Reticências. Alcançou o cumprimento de promessas e da fraqueza tirou força. Tornou-se poderoso na batalha, pôs em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus 11, 32 a 34. Então, para você refletir agora com o seu grupo, nós vamos deixar aqui algumas perguntas. Diante das batalhas, desafios difíceis, você se esconde do inimigo ou os enfrenta com coragem e confiança no Senhor? Segunda pergunta, nós como cristãos precisamos ter cuidado com o nosso exemplo para não incentivarmos outros a fazerem coisas erradas. Não esqueça, daremos conta diante de Deus a respeito dos nossos atos. Leia Mateus 18, 7 e compartilhe com seu grupo. E terceira pergunta, você incentiva e encoraja outras pessoas à vitória sobre o pecado e as vontades carnais? Gostaria que você estivesse compartilhando com seu grupo essas 3 perguntas. Procure ser pontual e não sair muito do assunto, para que todos possam compartilhar as suas experiências, a sua visão e assim crescermos juntos, aprendermos juntos com essa maravilhosa lição através da vida de Gideão, um homem valente. Seja um valente do Senhor, em nome de Jesus. Amém.